Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 16, dia 24 de janeiro de 2026. 2. Considere a presente dispensação da providência para esta congregação, ameaçando deixar nossa casa desolada. Enche a boca de muitos com o que vale pouco. Quisera Deus que pudesse encher seus corações e o meu com uma séria indagação sobre as causas disso diante do Senhor. Ele fala em voz alta: oh, que estávamos adotando a linguagem da vara ameaçadora. O estado melancólico desta congregação, no tempo da última desolação, não precisa ser esquecido. Seria muito bom para todos nós, nesta ocasião, considerar com que Deus ciumento temos que lidar e que entretenimento foi dado ao Evangelho pregado, colocar nossas mãos, cada um em nossas próprias bocas, e considerar bem o que contribuímos para trazer o assunto a este passo. Levando com o nosso pecado e humilhando-nos diante do Senhor, pode-se abrir caminho para a aceitação da oração por meio de Jesus Cristo, e que os que se humilham, Deus os exaltará. 3. Considere que, por mais leve que os seus pecados possam repousar em seus espíritos, eles são um fardo para o Espírito Santo de Deus. Amós 2,13. Eis, diz o Senhor, estou pressionado debaixo de ti, como é pressionado um carro cheio de feixes. E podemos ter a certeza de que o Senhor se aliviará desse fardo mais cedo ou mais tarde. E se não for por nosso arrependimento e humilhação, será por ele cumprir sua ira sobre nós. Isaías 1:24. Vou aliviar-me dos meus adversários e vingar-me dos meus inimigos. Portanto, considere seus caminhos para um retorno ao Senhor. Quanto mais leve o pecado se assentar sobre nós, mais entristece o Espírito do Senhor. Por último, considere que, sem senso de pecado, não há humilhação, que sem humilhação não pode haver arrependimento, e que sem arrependimento não pode haver escapatória da ira de Deus. Pois, a menos que você se arrependa, você perecerá. A insensibilidade do pecado é o mal dele. Encerra o coração em obstinação e penitência, e isso encerrará a alma sob a ira. Mas Deus ama o filho humilde e sensato. Jeremias 31:20. E Efraim, meu filho querido, ele é uma criança agradável, porque desde que falei contra ele, ainda me lembro dele seriamente. Por isso minhas afeições estão perturbadas por ele. Certamente terei misericórdia dele, diz o Senhor. Em segundo lugar, na verdadeira humilhação, há uma bondosa tristeza pelo pecado. Zacarias 12:10. Eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem chora por seu único filho, e terá amargura por ele, como quem tem amargura por seu primogênito. A alma não está apenas cheia de remorso, mas de verdadeira tristeza, por ofender um Deus santo e gracioso. Ele entristeceu o espírito ao cometer pecado. Seu espírito se entristece ao se arrepender disso. O coração endurecido está partido. O coração inflexível se dissolve em lágrimas de tristeza piedosa. A torre é atingida pela vara do Evangelho e as águas jorram. O caminho para Sião passa pelo vale de Baca. Jeremias 50:4-5. Naqueles dias e naquele tempo,
Diz o Senhor: virão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, indo e chorando para Sião com os rostos para lá, dizendo: vinde, juntemo-nos ao Senhor, em aliança perpétua que não será esquecida. E são os enlutados do pecado que o Senhor conforta com as consolações do seu Espírito. Este é o quebrantamento e contrição de coração que Deus pede, e tem tanto prazer. Este é o rasgar do coração que Deus requer. Joel 2, 12, 13. Esta é a tristeza segundo Deus, que tem essas propriedades. 1. É uma tristeza pelo pecado como pecado, não apenas pela culpa disso, mas pela repugnância disso, não apenas pelo mal que faz a nós mesmos, mas pela desonra e mal que causa a um Deus santo e gracioso. Salmos 51:4. Zacarias 12:10. O penitente em sua tristeza vai mais longe do que os reprobos despertados, que vendo suas almas arruinadas e mortas, colocam seus lutos. Ele se entristece no coração por causa da ofensa feita a Deus, a desfiguração de sua imagem, transgredindo a lei santa e justa, fornecendo uma lança e pregos para perfurar um Salvador. 2. É uma tristeza interior real, não a queda da cabeça como um jugo. Isaías 58:5. Não uma tristeza feita em um semblante desfigurado, que está tudo na aparência externa, mas é uma tristeza que encharca a alma e perfura o próprio coração. Isaías 61:3. E, portanto, segue o homem em segredo, onde nenhum olho vê, fazendo-o chorar diante do Senhor, quando o mundo não sabe disso, pois ela surge de um princípio interior. 3. É uma dor viva. A tristeza do mundo opera a morte. Isso entorpece um homem e uma mulher, e toma deles coração e mão para o dever. Mas as dores espirituais da tristeza piedosa pelo pecado vivificam o homem e a mulher para o seu dever. 2 Coríntios 7:11. Pois eis que esta mesma coisa que vos entristeci, segundo a piedade, que cuidado operou em vós, sim, que clarificação de vós, sim, que indignação, sim, que medo, sim, que desejo veemente, sim, que zelo, sim, que vingança, torna o homem ativo na obra de salvação. E a razão é que aquele surge do medo servil, que esfria a alma, tornando-a fria e rígida, e imprópria para a ação. Outro do amor, que aquece o coração e o dispõe para a ação. Lucas 7:47. Seus pecados, que são muitos, são perdoados, porque ela amou muito. 4. É uma tristeza permanente. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, por tudo. Amém.